PCB ou PCdoB, batendo nessa cabeça aqui, o fato é que aconteceu, alerta total, mas que tal a gente falar do IPCA dessa vez, meu amigo, que não para de crescer, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, claro ali que aufere ali a taxa de inflação, mostra que os preços subiram 1,31% em fevereiro. Parece tão pouco falado, né? Mas no bolso não é não. Definitivamente nosso bolso emagrecendo e o poder de compra também minguando. Isso porque, pessoal, o índice atingiu o maior patamar para um mês de fevereiro em 22 anos. Mano Ferreira tem mais detalhes pra gente. Pois é, Marinho. O começo de ano, o que é que puxa a inflação para cima? Em primeiro lugar, habitação. A gente está falando dos reajustes de aluguel. Em segundo lugar, temos educação, ou seja, a mensalidade da escola. O boleto. O material escolar das crianças que foi comprado agora sentiu o peso da inflação. E, em terceiro lugar, o que nós estamos falando cotidianamente, os alimentos. E aí é o ponto fraco do governo, porque a gente sabe que os alimentos a gente compra o tempo todo, né? É o item essencial da mesa do brasileiro, ficando cada vez mais caro. E as pessoas sentem isso a cada ida ao supermercado. O governo, não à toa, mostra preocupação com isso, mas no lugar de fazer o dever de casa, que seria ajustar as contas públicas para ter uma credibilidade em relação ao futuro, com isso trazendo confiança e tranquilidade para os mercados, o que a gente vê é uma discussão, como diz o PP, de perfumarias. Falando de perfumes, já que ele foi citado, PP, como é que você analisa aqui? Maior taxa para fevereiro em 22 anos, ou seja, desde 2003. Se isso não é uma tendência preocupante, eu não sei o que é. Mas vou deixar você dar a tua opinião. É uma tendência preocupante, com certeza, Marinho. Infelizmente, o governo não está conseguindo controlar a inflação, não é? Ano passado, apesar da inflação geral ter ficado um pouquinho acima do teto, é bom lembrar que os alimentos, alguns alimentos chegaram até a subir mais de 20%. Né? Óleo de soja por 20%, tomate 15%. Né? Ou seja, há um descolamento entre a inflação geral do ano passado acumulada e o preço dos alimentos que todo o Brasil tem que comprar no mercado, né? Então, o Brasil tem que enfrentar essa questão dos alimentos, essa questão da habitação, que de fato, né, um dos motivos do preço de fevereiro ter subido foi o reajuste do preço de aluguel dos imóveis, que estavam represados na época do Covid, é bom lembrar, né? Sim. E agora, aos poucos, né, os proprietários estão ajustando o preço. Então, a tendência é aumentar nos próximos anos, ainda um pouco mais. Então, o governo tem que enfrentar esse assunto com políticas públicas, de modo de ver, endereçada e certa, aumentar a produção dos alimentos, ter condição de ter um programa de habitação popular, né, de modo a gerar patrimônio, a população que precisa de moradia, não tem dinheiro para comprar apartamento e vive de aluguel, que está subindo cada vez mais. Então, o Brasil tem que ter políticas efetivas para resolver esse problema da inflação. Não é somente reduzindo os custos do governo, a máquina pública. Inclusive, há a possibilidade de você aumentar a receita, diminuir a inflação, tendo mais investimento público, botando mais dinheiro público na questão. Por exemplo, coloquei aqui, se aumentar, por exemplo, a rede de transporte, melhorar o modal de transporte, não só o rodoviário, ir para o hidroviário, ir para o ferroviário, sim, com toda certeza o frete vai diminuir. E o frete diminuindo, a inflação diminui também nos alimentos. É isso aí, pessoal. E o calcanhar de Aquiles, claro, segue sendo a inflação de alimentos, principalmente, mas como o Mano trouxe aqui, PP complementando bem também, isso acaba, enfim, refletindo, respingando e forte também na moradia, na educação e todos os boletos que não param de chover. E o brasileiro, se a gente puder filtrar a experiência do brasileiro em março de 2025, ele só quer pagar os seus boletos em paz e cada vez mais essa paz parece algo distante. No momento que eu vou acionando aqui minha diretora Helena, a gente segue adiante aqui. Então vamos para um break rapidinho. Pessoal, a gente vai falar muitas... Na verdade, já a gente dará a sequência, mas eu vou deixar aqui a própria Jess complementar, então. Não, quando a gente olha para essa situação, é assustador o que o Brasil está vivendo. Uma alta muito característica do preço dos alimentos, dos materiais escolares, do custo de vida no geral. E isso assusta a população e está, com certeza, intimamente ligado a uma redução dos índices de aprovação aí do governo federal. Isso é um problema urgente que, em breve, precisa ser endereçado. E, André, e olhando para o ponto de vista político, nós já temos eleição em 2026, no ano que vem. São menos de 500 dias até o pleito. Então, de fato, o governo precisa endereçar essas situações.
situações. Porque a população está muito insatisfeita do cafezinho mais caro, do ovo mais caro, da carne mais cara. E agora, nesse começo de ano, quem comprou material escolar para os filhos sabe o quão mais caro também estão. Mano Ferreira, fechando. Vale dizer que o ministro Fernando Haddad fez uma provocação interessante. Eu que sempre critico ele, vou elogiar nesse caso. Ele disse que se o PT e o PL se unirem em torno de duas pautas, seria possível fazer um ajuste de contas que seriam os super salários. Em tese, todo cidadão brasileiro é a favor de acabar com os super salários, então ele desafiou o PL a se juntar ao PT nessa pauta, e a reforma da Previdência dos militares, que o governo Bolsonaro ficou devendo. Fez a reforma da Previdência para os outros setores e deixou os militares de fora. É isso aí. Ministro Fernando Haddad ontem estava todo soltinho, provocando para tudo que é lado, dando ultimatos, propostas e realmente botando na mesa, assim, essas situações todas que a gente vai seguir analisando, até porque de todos os fenômenos econômicos, inflação, o dragão da inflação, a erva daninha da inflação, é o que todo cidadão brasileiro realmente consegue se pautar para tomar suas decisões, não só para o próprio bolso, mas também nas urnas. Isso vai cobrar um preço e tanto ano que vem.